Fala galera, então estou na área para falar sobre Copasa, que soltou um fato relevante, uma notícia extremamente importante na sexta-feira, que trouxe não muitos movimentos para o mercado no dia em específico, né? Porque sexta-feira foi um dia tumultuado, principalmente internacionalmente, né? Pela SpaceX, mas sim para o futuro uma notícia muito impactante, que pode fazer com que a ação se movimente e se beneficie, né? Alguns dos seus investidores. Então lembrando, não se esqueça, se inscreva, curte e compartilha aqui o canal para que eu consiga trazer as informações sobre o mercado financeiro. O que teve na sexta-feira, tá, da Copasa, então, resumidamente, entrando já no ponto que nos interessa, a Copasa, que eu vou trazer para vocês, noticiada pela Invest, né, na verdade foi a Reuters, e aí Invest compartilha aqui, Copasa precifica ofertas de ações a 49,3 por papel. Então vamos entender o que aconteceu. A Copasa anunciou nessa sexta-feira que a oferta pública de ações que privatiza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais foi precificada a 49,03 por papel, somando quase 8,4 bilhões de reais. Então, por que é importante? Porque a gente já tem um preço aqui, ó, que vai ser vendida essa fatia, né, da companhia. Então, o preço para venda, para a venda das 175 milhões de ações foi aprovada na véspera pelo Estado de Minas Gerais, representado pela delegação, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, acionista vendedor na oferta, que teve apenas distribuição secundária. O valor representante do desconto é cerca de 16% em relação ao fechamento das ações às vésperas de 58,50, mas ou acima do preço mínimo estabelecido pelo governo mineiro. Tá? Aqui nós já temos um ponto importante. Tá? Então as ações vão ser vendidas a 49,03 por papel. Tá? A cotação dela está em 58,50, então um desconto de 16%. Interessante esse rateio aí, hein? E hoje teria fechado, hoje que eu digo sexta-feira, 58,50, tá? A companhia disse que a forma alocadas a Equatorial na qualidade de investidor referência, exclusivamente as ações de alocação primária, e um total de 117 milhões de papéis, correspondente a 67,67 das ações inicialmente ofertadas, e 30% do capital sócio votante e total da companhia. A Equatorial já é acionista de referência da maior empresa de saneamento da América Latina, a Sabesp. Interessante o movimento da Equatorial, hein? Ponto de atenção, não sabia que a Equatorial já tinha uma parte relevante da Sabesp e vai comprar uma parte relevante da Copasa, viu? Após a conclusão da oferta, o Estado de Minas Gerais passa a ter uma participação de 5,03 da companhia, de 50,03 antes. Né? Ela tinha 50,03, vai passar para 5,03. O 0,3 vai ser mantido, conforme o prospecto definido, publicado pela companhia. O critério do acionista vendedor. Em um comum acordo com os coordenadores, não foi colocado o lote de ação adicional de 19 milhões de papéis previsto na oferta. As ações em circulação no mercado passaram para 187 milhões de papéis, 49,81% do capital social, de 130 milhões de ações, de 34,31 antes. Então vai ter mais papel em circulação, tá? Isso aqui é importante. Dependendo, para quem está operando, principalmente operações swing trade, pode ter uma mexida aí significante. Vai ter mais papéis em circulação, pode ser que o preço do papel caia, tá? A operação teve como coordenador o BTG Pactual Líder, Itaú BBA e o Bank of America, Merlin, Citigroup e o BS, tá? Então, basicamente, essa foi a notícia vinculada ao Copasa, tá? Que ela é importante para quem está pensando no papel, entrar no papel aí nos próximos dias, tá? Só não disse a data desse rateio, quando que vai ser, mas a gente já tem mais ou menos o preço-alvo, e pelo visto do preço atual que ela tá, pelo preço que vai ser vendido, vamos ter ali uma diferença, tá? Tem um gap significativo, porque o preço atual de negociação do papel no pregão é 58,50, vai ser vendido a 47, uma enxurrada de ações vão entrar, ali a gente está vendo que vai aumentar a participação dos papéis no mercado em circulação, né, que hoje é de não, é de 34,31, 31, nós vamos para 49,31, então vai entrar papel, provavelmente vai fazer uma pressão vendedora aí, tá? Porque se a gente for distribuir, dividir esse valor pela quantidade,
né, vai ter esse preço de 58, vai ter uma queda, tá? Não vai ficar assim. Então, basicamente, essa foi a notícia, tá? Vinculada à Copasa, que eu considero extremamente importante para você que está operando a Copasa, tá? Isso aqui também pode ser interessante porque há uma probabilidade da queda do preço e a galera que já tem a Copasa, né, já tem a Copasa e gosta da Copasa em carteira, pode tentar, né, impulsionar o preço mais para cima por acreditar que a Copasa está barata, né? Já que ela está batendo 58 e vamos ter uma queda provavelmente significativa. Não sei se no valor de 47, mas talvez no valor de 50, algo próximo disso, assim, dando um chute, tá? Não fazendo o cálculo direto. Mas dito isso, vamos dar uma olhada nos gráficos aqui para a gente ver se vale a pena ou não vale a pena ainda entrar na Copasa, né? Se faz sentido, porque a gente, como já no primeiro olho percebe, a Copasa aqui, ó, a partir de julho de 25, ela deu uma esticada, assim, ó, ela chutou o pau na barraca e foi, né, e foi de maneira bem significativa, né? Ela andou bem de maneira bem significativa, não entendi aqui o que deu aqui, mas ela andou, chegou a subir 108%, tá? É bastante coisa, chama atenção a Copasa, e a pergunta que fica, tá? Vale a pena entrar na Copasa? Essa é a pergunta que fica, eu acho que neste momento, tá? Então a gente vai tentar dar uma ajudada aqui, né, no que diz nesse sentido, se vale a pena. Como a gente pode ver, teve um rompimento e uma aceleração da Copasa, né, recentemente. Agora, no momento, a gente percebe que ela está extremamente esticada na ponta compradora. Tá? A Copasa tem essa movimentação de alta significativa, tá? No gráfico mensal. Ela não houve uma correção para a gente pensar numa possível correção. E agora, o que me parece aqui, no curto prazo, que ela está trabalhando dentro de uma congestão. Embora esteja trabalhando dentro de uma congestão no curto prazo, a gente vê aqui, muito pelo mês de junho, que está em aberto, hoje seria dia 13, tá, de junho, está em aberto, a possibilidade de um rompimento aqui é significativo. No gráfico semanal, a gente vê o ativo andando de maneira um pouquinho mais lateral. Acho que o grande ponto, principalmente pensando em curto prazo, tá? Houve uma oportunidade provável de compra aqui, porque se a gente está trabalhando num cenário de congestão, que nem está se desenhando aqui, a gente percebe que toda vez que há o toque na parte superior da congestão, o ativo vem a cair, e toda vez que há o toque na parte inferior da congestão, o ativo vem a subir, tá? Então, mais ou menos aqui. Para mim, a configuração de congestão começa a se desenhar a partir desse movimento, tá? Que seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aqui, ó, eu já tenho uma definição. Porque antes deste processo aqui, isso aqui poderia virar um topo duplo, por que não? Perdendo essa mínima aqui, ó, essa mínima aqui poderia cair e começar o processo de correção. Agora a gente tem que esperar a confirmação. O que seria a confirmação? Para mim, tá? Seria esse toque aqui e começaria um processo de correção a partir disso. Aí para mim faria mais sentido eu acreditar sim que esse cenário de congestão está mais claro e objetivo, tá? Principalmente se houver um sinal vendedor a partir daqui, eu acho que faz sentido acreditar até numa venda, tá? Nesse primeiro momento, não sei se vai ter a casualidade de se encaixar com essa questão da venda das ações e aumentar as ações e circulações pelo estado de Minas Gerais, tá? Mas pode fazer sentido. Quando a gente traz aqui para o gráfico diário, a gente vê sim esse projeto de congestão, mas temos um otimismo por parte dos compradores, né? Eu acho que um otimismo interessante por parte dos compradores, que seria basicamente o rompimento ali a partir deste ponto, que seria na casa dos 58, 53. A gente pode pensar, quem sabe, num rompimento e continuidade da sua movimentação de alta. Eu, particularmente, não gosto de comprar rompimento de máxima histórica, né? Que ele seria desenhado a partir do gráfico mensal, tá? A confirmação desse pivô aqui, ó, tá? Poderia ser o desenho do rompimento da máxima histórica, que para mim eu não sou muito fã. Eu prefiro bem mais tentar comprar o rompimento aqui, fazendo uma parcial na máxima histórica e tentando arrastar para movimentos mais amplos, né? Para pegar movimentos mais amplos aqui, quem sabe, do que tentar comprar por agora. Porque vamos fazer um cenário hipotético aqui, tá? Uma simulação. Se eu tiver esse rompimento aqui, tá? Eu posso até tentar traçar uma projeção deste pivô, mais ou menos a gente teria um movimento ali, ó, na casa dos R$ 72, tá? Para a Copasa, se ela conseguir confirmar o rompimento desse pivô. Então seria aqui, ó, o 100% desse movimento desse pivô da amplitude ali, ó, daqui, ó,
seria mais ou menos R$100. Óbvio, a gente pode pegar o pivô inteiro, mas aí é algo que eu considero muito longo prazo. A gente está falando de 96, tá? Mas pelo menos nesse primeiro momento, essa amplitude já faz sentido, tá, galera? Então, para mim, valeria a pena. Qual é a jogada aqui, nesse caso da Copasa? Tá pensando só no gráfico, eu não estou incluindo o quesito notícia, tá? Seria a possibilidade de comprar, fazer uma parcial muito perto, eu sei que é um pouco curta, porque o que a gente pode pensar? Já que ele vai romper, aqui a gente pega essa tentativa de rompimento, faz uma parcial curta, tá? Aí espera para ele tentar fazer um fundo. Se ele fizer um fundo aqui, a Copasa, testando essa região rompida de máxima histórica, qualquer sinalização para romper, para dar continuidade em direção a essa região, pode gerar um sinal de compra. E aí quem está comprado aqui, ó, já com uma parcial, provavelmente o stop dele aqui estaria basicamente aqui embaixo, né? Deixa eu botar aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Óbvio que com a parcial, o stop dele pode se aproximar do ponto de entrada, né? Então o risco dele iria diminuir, podendo ter um baita potencial. Aí colocaria o alvo mais ou menos aqui. Então se a gente fosse criar um cenário aqui, ó, o alvo dele seria muito perto dessa região, pegaria 21% de alta, um stop curto, tá? Que seria mais ou menos nessa mínima aqui de 6%, e aí conseguiria trabalhar. E aqui, dependendo da situação, tu pode ter uma nova entrada no ativo, tá? Para o longo prazo. Tá? Olhando assim graficamente, criando um cenário por conta dos gráficos. Tá? O balanço dela está longe, tá? Tá bem longe ainda, então tem espaço, é só em 14 de agosto, tá? Como a gente pode perceber. Mas a pedra no sapato da Copasa ainda vai ser essa notícia envolvendo o estado de Minas e quando vai ser esse rateio, essa venda dessas ações e aumento de quantidade de ações em circulação. Acho que esse é o ponto mais tenso para a Copasa nesse primeiro momento. Tá? Mas a gente tem um gráfico aqui que pode sim sinalizar uma movimentação de alta significativa, se não for, mas abre ali um espaço para pelo menos no curto prazo, para quem acredita numa possibilidade de uma venda, trabalhando dentro dessa esfera de congestão. Beleza, galera? Então, não se esqueçam, né? Compartilha, se inscreve no canal e curte o vídeo para que me motive a voltar aqui e trazer mais informações sobre o mercado. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e fui!